Olá, aqui é o Rodrigo Martins, Dr. Camisinha, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante, né, que é a vida sexual de pessoas com deficiência. Estou recebendo meu amigo aqui, Ronaldo. Ronaldo, seja muito bem-vindo. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, obrigado de poder falar de um tema tão importante, né, e desconhecido pela sociedade, pela população, que é a vida sexual de pessoas com deficiência e, em específico, dos cadeirantes. Tá joia. E para você que está nos acompanhando, eu vou pedir para você divulgar esse vídeo, compartilha nas redes sociais aí do Facebook, tá? Você também pode deixar seus comentários aqui embaixo, pode baixar o aplicativo do Dr. Camisinha aí nas redes sociais, o YouTube, o Instagram, tá bom? Que a gente vai estar respondendo todas as suas dúvidas. Bom, Ronaldo, vamos lá, eu queria que você me falasse um pouquinho, né, da sua vida e o que aconteceu para você hoje estar numa cadeira de rodas. Cara, eu era um garoto, jovem, né? Jovem, inconsequente, e vivia a minha vida plena, né? Até os meus 22 anos de idade. Nos meus 22 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, voltando da festa do Peão de Barretos, onde uma amiga minha, que na verdade era uma paquerinha, sim, ela dirigia o meu carro, e aí ela, um pouco desatenta, né, na pista, na rodovia, ela saía um pouquinho fora do acostamento e voltava, saía e voltava. Naquele tempo, 1997, a gente ainda não tinha o hábito de usar cinto de segurança, né? Sim. Então os dois estavam na rodovia, ela como motorista, eu como passageiro, sem o cinto de segurança. Uhum. E eu percebia aquela imprudência dela, não sei se ela não estava enxergando bem, estava desatenta, e aí eu comecei a ficar com medo. Da minha situação de passageiro, eu saí para a posição de motorista e puxei o cinto para ela, com o carro em movimento. Nossa. E aí eu tentando afivelar o cinto, ao invés dela prestar atenção no que estava acontecendo, ela prestou atenção no que eu estava fazendo, que estava meio enroscadinho ali. Uhum. E aí ela perdeu a referência. A hora que eu olhei, a gente provavelmente teria morrido se eu não tivesse feito nada, porque ia cair numa ribanceira. Sim. E aí eu puxei o volante do carro, o carro deu uma rodopiada e bateu num barranco do outro lado da pista, né? Aí houve aquele popular chicote de pescoço, né? Sim. Aí meu pescoço chicoteou e eu fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a C5 e a C6. E aí o que houve foi uma lesão medular, né? Um caso semelhante que a gente pode ter de exemplo é do Christopher Reeve, que foi o ator, o maior intérprete do Super-Homem, né, na TV. Com ele aconteceu a mesma coisa, houve uma queda de cavalo, né, ele caiu do cavalo e fraturou também 2 vértebras da coluna. Só que no caso dele foi um pouco mais para cima, né, que isso fazia com que ele dependesse até de um respirador. Tá. Eu consigo ter os movimentos dos braços aqui, mas sou um tetraplégico. Tá, joia. E essa experiência te levou, você falou para mim que metade da sua vida foi com uma pessoa normal e outra metade com uma pessoa deficiente. Isso. E hoje vocês consideram uma pessoa ativa, assim, dentro das suas limitações. Hoje eu sou ativo. A gente estava até conversando nos bastidores lá, né? Sim. Tem horas, por momentos, às vezes eu até me esqueço que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu toco minha vida de uma forma tão produtiva, tão ativa, que só quando acontece alguma coisa que sai fora realmente da minha rotina, da minha logística, que eu percebo. Tá. Por exemplo, quando quebra a cadeira de rodas, fura um pneu, quando a minha assistente falta no trabalho, e que ela não... E aí eu realmente, mas aí eu sinto que aí é um peso muito grande. Tá. Né? É bastante considerável. Mas quando está tudo planejadinho, na rotina lá, tudo flui bem, eu consigo fazer todas as minhas coisas de forma adaptada. Tá. Cara, dá para tocar a vida de uma forma tranquila, de uma forma numa boa. É claro que eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é fácil, né? Sim. Todo dia eu enfrento um obstáculo, todo dia eu enfrento um preconceito, todo dia tem uma dificuldade. Não é bom, não é gostoso, não recomendo sofrer um acidente de carro e ficar na cadeira de rodas, né? Mas já que aconteceu, não adianta chorar o leite derramado e a gente tem que seguir a vida, né?
Legal, e agora a gente vai entrar nas perguntas que eu acredito que tem muitas pessoas que querem perguntar isso, mas às vezes não tem até coragem, né? E você está aqui hoje para responder isso. Existe preconceito quando uma mulher andante ela se interessa por uma pessoa cadeirante? É um tabu, né, Rodrigo? Exato. Falar sobre sexo de uma forma geral já é difícil, né? Sim. Quiçá falar sobre o sexo de pessoas com deficiência, de pessoas dos cadeirantes, né? Sim. A sua pergunta, ela tem mais ou menos o sentido, porque quando uma mulher se interessa por um cadeirante, ela já está livre do preconceito. Perfeito. Se ela se interessou, Sim. é porque ela já está disposta a conhecer esse mundo da pessoa com deficiência, né? Sim. O que acontece, eu sinto um grande preconceito para poder conhecer mulheres, né? Para poder iniciar a paquera, iniciar o relacionamento. Eu tenho essa dificuldade de conseguir chegar nas pessoas, né? Nas mulheres, né? Sim. No caso, porque eu sou heterossexual. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje, um grande caminho para conhecer pessoas são os aplicativos de relacionamento. Exato. O Tinder, bom, tem vários outros. E aí, eu já fiz até a experiência, Rodrigo, de estar no Tinder Tá. com a minha foto de perfil, Sim. só com o meu rosto Aham. e nada mais. Cara, é impressionante a diferença, a quantidade de matches lá, né, Sim. de likes, que tem quando eu deixo em exposição só o meu rosto Sim. e quando eu deixo eu com a cadeira de rodas. Mas eu já não caio mais na besteira de fazer isso, de deixar só o meu rosto. Tá. Para eu pegar matches fúteis, né, matches aleatórios. Sim. Porque uma hora você vai ter que contar a sua história, você vai ter que se revelar como cadeirante, né? Perfeito. Você não consegue mentir o tempo todo, mentir a vida inteira. E aí, nesse momento que você se revela cadeirante, a pessoa some. Então, quer dizer, você gastou um tempão à toa lá e tal. Sim. Então, hoje, quando eu estou, né, no aplicativo de relacionamento, eu já coloco a minha foto com a cadeira, porque daí a pessoa que der o match lá, der o like, ela já está consciente, né, de como eu sou. Sim. E ela já está disposta a conhecer esse mundo e aí eu tenho certeza que já é uma pessoa livre de preconceitos. Tá. E hoje, Ronaldo, uma mulher, né, andante, eu nem sei se eu estou usando o termo Tá correto, certo, mas certinho. você pode me corrigir Tá aqui. certinho. Uma mulher andante, se ela tem a curiosidade para abordar assuntos sobre sexo com uma pessoa cadeirante, existe isso? Conta um pouco da sua experiência para nós. Aí eu acho que já flui de uma maneira natural, né? Cada vez mais, a gente precisa conversar sobre sexo, né? Sim. Conversar sobre proteção, né? Como que vai ser a nossa primeira experiência, né? Vamos fazer os exames primeiro. Se a gente quiser engatar um relacionamento sério, um relacionamento duradouro, vamos fazer os exames e vamos ter a nossa primeira relação sem prevenção, mas já com a garantia dos exames. Ou então, vamos usar o preservativo, a camisinha e depois mais para frente a gente vê o que vai acontecer. Eu acho que é uma conversa saudável. Acho que perguntar não ofende, Sim. né? Então eu levo essa de maneira muito tranquila. Eu sou um cara bastante sexual, assim, eu gosto, eu acho saudável, eu acho que deve fazer parte da vida de todo mundo. Então não tem tabu com isso, não tem terror. Eu acho que se a pessoa está interessada, ela tem que perguntar, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas, Rodrigo, também não tem muito segredo, né, cara? Sim. Na hora tudo acontece. Quando duas pessoas estão dispostas, a química acontece e tudo flui de uma maneira bem natural. Verdade. Uma coisa importante que você estava falando, Ronaldo, é sobre os aplicativos, né? Não sei se você já viu, a gente estava conversando um pouquinho, mas se você já viu o crescimento das infecções sexualmente transmissíveis. E um dos motivos que mais cresce as ISTs é justamente esses aplicativos. Porque hoje as pessoas elas acabam perdendo o filtro, né? Não fazem mais uma relação sexual prazerosa. É mais quantidade do que qualidade. Então as infecções sexualmente transmissíveis aumentaram muito dentro dos aplicativos, inclusive também aplicativos homossexuais, né? Porque as pessoas elas acham que está todo mundo lá com o rostinho bonitinho, mas não sabe os perigos do sexo sem camisinha, né? E geralmente, na sua atividade sexual, você, depois que aconteceu isso, você teve namoradas, teve uma vida normal, relacionamentos saudáveis? São 22 anos de deficiência, né? 22 anos como cadeirante. Então, eu já namorei bastante,
em relacionamento sério, sei lá, eu posso até contabilizar aí umas 10 namoradas de... Fui noivo, cheguei a ser noivo e nunca tive problema com o relacionamento depois que houvesse a tal da paquera e livre do preconceito, né? Depois que eu conheço uma mulher e a gente se envolve e ela conhece o Ronaldo como essência, a coisa vai fluindo, né? E aí amadurece até pro namoro e tal. Eu gosto, viu, Rodrigo, de namorar, assim. Quando eu tô solteiro, eu passo o rodo geral mesmo, não, sem problema nenhum, né? Sou um menino, um moleque piranha, né? Mas eu não gosto de fazer isso. É claro, eu tô na sociedade, eu tô na atividade, eu vou pra balada, eu vou pro aplicativo, eu tô no barzinho. Então, se aparecer mulheres com esse propósito só do relacionamento sexual, também não nego, né? E não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu gosto de namorar, eu gosto de ter uma parceira fixa, de trocar sonhos, né? Pensar, projetar futuro, eu gosto. Mas a dificuldade ainda é grande para a mulher se aproximar, né? Porque existe o preconceito, não tem jeito. E a sociedade não, o ser humano é muito visual. Exatamente. Né? A gente bate o olho e a gente fala, aquilo é legal, aquilo não é legal, né? Aquilo é bom, aquilo não é bom. E isso para os dois lados. Né? Pode ser pejorativo, a pessoa fala, puxa, aquilo não é legal. E pode ser uma coisa muito legal, como ao contrário. Né? A pessoa se enganar, fala, poxa, aquele cara, né? O cara bem apessoado, bem vestido, branco, olhos verdes, pô, aquele é um bom cara para mim. E pode não ser, né? Pode ser que ela sofra uma violência doméstica, pode ser que ela sofra maus tratos. Então, é perigoso esse jogo do preconceito e você avaliar visualmente, né? Eu peço que as pessoas deem oportunidades para todos. Depois que conhece, Rodrigo, você tem o direito de querer ou não aquilo para você. Mas primeiro você precisa conhecer, né? Sem conhecer, não dá para falar, o Ronaldo não me serve, o Ronaldo não vai prestar para isso, o Ronaldo nem faz sexo, o Ronaldo, né? Como que a pessoa sabe? Não sabe. Precisa primeiro trocar experiências, né? Trocar conhecimento. E aí infelizmente eu sinto essa dificuldade do primeiro contato. Depois do primeiro contato, eu acho que eu conquisto a pessoa com a minha essência, né? Eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que não tem tempo ruim e vou para frente, coisa até que muita gente que anda não faz. Né? Então, eu acho que o que falta é oportunidade. Legal. Bom, nós estamos aqui com o Ronaldo Denardo, né? Nós vamos agora para um rápido break e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Ronaldo Denardo, né, falando sobre a vida sexual das pessoas com deficiência. Né, para você que está chegando agora, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, para você seguir, está passando aqui embaixo as redes sociais do Dr. Camisinha e também enviar a sua pergunta que nós iremos responder. É um tema muito bacana que nós estamos falando hoje e não é todo dia que a gente tem a oportunidade de realmente conhecer a vida das pessoas e se colocar um pouquinho no lugar da vida das pessoas. Ronaldo, me fala um pouquinho dos seus sonhos, né? Futuramente você pretende ter filho? Como fica a fertilidade depois que uma pessoa que sofre um acidente e torna tanto tetraplégica como paraplégica? A gente sabe que é cada uma situação, mas como ficou no seu caso? Extremamente interessante essa pergunta, Rodrigo. Eu sou canceriano, né? E eu, como bom canceriano, eu sou romântico, né?
não sou aquele chicletão, mas eu gosto do amor, né? Eu Sim. acredito no amor. Então ainda sonho em ter minha família, sonho em ter pelo menos um filho. Ainda não tenho, estou com 44 anos, mas ainda sou brasileiro e não desisto nunca, né? A questão da fertilidade, Rodrigo, o cadeirante, homem, quando ele sofre uma lesão medular, ele não perde a sua função fértil. Né? Tá. Mas o que acontece é que ele fica preservado da ejaculação. Então, o esperma, né, o sêmen, ele não sai para fora no ato da relação. Acontece raramente, mas precisa ser uma relação bastante rápida, intensa Sim. e até um pouco agressiva. Os movimentos precisam ser muito bruscos para que consiga trazer a ejaculação. Então, existem outras formas de colher esse sêmen que está preservado dentro do indivíduo, né? Sim. Um deles, por exemplo, é o caso do meu amigo João Carlos Pet, que ele é um tetraplégico como eu, inclusive irmão do Toquinho. Queria mandar um abraço para o João Carlos, que é muito meu amigo. Ele teve a Marina hoje já está com mais de 18 anos, já deve estar beirando os 20 anos, inclusive já entrou para a faculdade de medicina. Ele fez uma coleta, uma inseminação caseira. Sim. Com um aparelhinho de massagem, esses que a gente massageia as costas, compra na 25 de março aí, que ele tem uma bolinha, né? Geralmente é uma esfera Tá. que vibra, né? Essa esfera vibra Sim. para fazer a massagem. Um aparelho comum. Então a gente coloca essa esfera, essa pontinha do massageador ali na glande do pênis, né? Na cabeça do pênis, e aí rapidamente consegue fazer com que ejacule. E aí a gente colhe esse sêmen, né? Tá. Essa ejaculação, deposita ali num potinho lá, colhe, e aí a mulher se auto-insemina, né? Com uma seringa, da forma mais caseira possível. E aí existem as outras também, as outras técnicas aí para clínicas, né? E aí de fertilizações in vitro mesmo, né? Que daí colhe com punção lá. Mas tem vários recursos, viu, Rodrigo? Então, isso não impede de nada, né, de um homem ter filho. No caso da mulher, aí já não existe comprometimento nenhum. O que existe é um pouco de comprometimento na lubrificação vaginal. No caso da ereção, por exemplo, do homem que tem uma lesão medular, ela é um pouco comprometida, né? Eu não vou dizer para você que é normal, que ela é duradoura. Não é. No meu dia a dia, eu costumo fazer sexo, né, transar, fazer amor, da forma mais natural possível. Eu não preciso de nenhum recurso, Sim. de nenhum artifício. Funciona por reflexo, né? Conforme existe o toque, conforme existe o carinho, conforme existe A estimulação. o contato, a estimulação, ele retorna, né, como ereção. Mas às vezes não é uma ereção prolongada. E aí, quando eu vou conhecer uma pessoa e vou fazer amor com ela pela primeira vez, aí eu uso um remedinho lá, né? A pílula azul lá do Super-Homem e tal, né, só para dar uma vantagem lá. Ou quando eu estou namorando e vou passar uma lua de mel lá um final de semana inteiro, aí também uso o artifício do remedinho, mas normalmente na minha rotina nem disso não precisa, né? Eu só uso realmente quando eu quero fazer um negócio mais bacana, assim, que é, né, para ficar legal. E aí, praticamente, na prática, é isso, né? Eu acho que dá para ter uma relação bacana. É claro que também não dá para fazer os malabarismos, né? Subir no lustre e para lá e para cá, mas com criatividade dá para satisfazer muito bem a parceira. Nunca vi ninguém reclamar. Legal. E em relação às suas namoradas, tem também, às vezes, eu gostaria que você falasse isso para as pessoas elas irem um pouco além, né? Porque às vezes a mulher se apaixona por um cadeirante, mas ela também tem que enfrentar isso em relação aos pais. Então, às vezes, você já passou por alguma situação dessa, que às vezes o pai olha... Já passei. E aí essa é a forma mais triste de preconceito, né? Porque quem sabe da própria vida é o próprio indivíduo, né? Sim. Eu sei da minha vida, você sabe da sua, né? E cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que acha que é bom para si, né? Eu já passei por isso com uma noiva que eu tive. Os pais dela, eles são portugueses, né? E imigrantes, então
tinham uma cultura até meio conservadora. E aí, até o momento que eles achavam que eu era amigo dela, eu frequentei a casa dela como amigo. A mãe dela fez até um prato à minha escolha, né? O pai dela abriu vinho, que há tempos ele estava lá esperando uma oportunidade para abrir um vinho, e como amigo, né? Depois, o dia que realmente descobriram que as intenções não eram só amizade, que era um namoro, praticamente me proibiram de frequentar a casa, e isso é muito triste, Rodrigo. É aquele negócio que a gente estava falando lá no bloco anterior, né? Às vezes a gente julga uma pessoa, né? A menina traz o rapaz para dentro de casa, e ele loirinho, com olho verdinho, e aí a hora que vai para a casa deles, né, casados, então, ela sofre a violência doméstica lá, os pais nem estão sabendo. Sim. Né? Ela sofre calada lá, o cara está fazendo um mal para a filha, mas eles acham que é bom para a pessoa ter o cara com a sua integridade física, né? Eu que estou na cadeira de rodas e livre disso, pelo amor de Deus, de tanto a violência emocional, física, de qualquer tipo, mesmo que eu não tivesse sofrido acidente, eu sou um cara que sou averso a isso, né? Não proporcionaria isso para a pessoa. E além, né? Eu vou além, eu gosto muito eu sou altruísta, assim, eu gosto de fazer pelas pessoas. E eu não tenho tempo ruim, eu vou atrás, eu pesquiso, né? Se eu não consigo fazer com as minhas próprias pernas, eu peço ajuda, né? Eu tento recursos e eu consigo. Sim. Eu consigo fazer tudo que uma pessoa andando consegue fazer, né, Rodrigo? Então, infelizmente, mas isso ainda acontece, é triste. E, infelizmente, nos dias de hoje, a gente está aí em 2019 e isso acontece muito ainda. E essa parte psicológica é algo que você tem que lutar dia a dia, né? Para sofrer um baque desse, né? E você se recuperar, é uma força interior muito grande. E aí acho que a família é a base também, né? Sua mãe, tem irmão, conta também Sem essa dúvida, parte. Né? A minha família é tudo para mim, né? Minha mãe nunca me deixou por um segundo, por um momento sequer, né? Sempre me amparou em tudo que foi necessário e é assim até hoje, né? Então a base familiar, a estrutura, é um suporte gigante, né? É um alicerce gigante. Mas isso também eu tenho que trabalhar o meu emocional, né? Sim. Tem gente que mesmo com uma base familiar, uma estrutura familiar, se não tiver o psicológico bom, desmorona, né? Perfeito. Desmorona. E aí fica em casa jogado na cama mesmo, sem ir trabalhar, sem ir para balada, sem se divertir, por conta de terceiros, né? Mas terceiros não podem influenciar a sua vida, né? Você não pode levar aquilo para você, né? Pelo contrário, eu tive até pena, né? Coitados dessas pessoas que pensam desse jeito, né? E é de dar pena mesmo, né? Então, e aí eu tenho consciência que isso faz parte do pacote. Sim. Né? De ser cadeirante, né? Isso não tem jeito, não tem como evitar. A sociedade é desse jeito mesmo. Então eu tenho consciência de que minha vida vai ser mais difícil do que a sua, de que vai ser mais difícil do que do meu amigo, vai ser mais difícil. Eu tenho todos os problemas que você tem e mais alguns, né? Sim. Que são decorrentes da minha deficiência. E não adianta, cara, não adianta ficar em casa chorando leite derramado e, né? Tem que aceitar. A aceitação é o ponto principal da vida de todo mundo, né? Se a pessoa é gorda, por exemplo, está gorda, precisa se aceitar gordo, né? Sim. Você não vai caber em qualquer lugar. Se a pessoa é homossexual, por exemplo, precisa se aceitar homossexual. Porque se ela ficar lá dentro do armário, ela não vai ser feliz, ela não vai viver, ela não vai ter relacionamento. A partir do momento que a pessoa se aceita homossexual, aí ela abre para a vida, né? Ela vai viver, vai ser feliz. Então, eu me aceitei. Demorou, Rodrigo. Sim, não é fácil. Demorou para me aceitar. Eu fiquei uns 2 anos, né? Tem a fase do luto, aceitação, adaptação, né? E eu fiquei uns 2 anos recluso em casa. Perdendo tempo, perdendo vida. Mas é o processo natural, não tem como escapar dele, né? E depois que eu me aceitei, Rodrigo, aí a vida começa a fluir, né? Aí fui produtivo, aí voltei a estudar, fui para o mercado de trabalho, aí a vida segue, cara. E eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua vida profissional, mas também, junto com a sua vida profissional, que você é palestrante, mas eu também queria, nós temos poucos minutos aqui, mas eu queria que você desse uma mensagem para um jovem que sofreu hoje um acidente de carro.
né? Porque você já passou por isso. Fala um pouquinho do seu trabalho para nós. Essa é a parte mais difícil, né? Mas não adianta, a gente precisa encarar a realidade, precisa ter consciência do que aconteceu e se aceitar. Aí, se aceitou, aí a vida flui. Não se preocupe, porque você não vai ser inválido, não vai ser improdutivo, porque aconteceu uma intercorrência dessa na sua vida, né? A vida segue, né? E eu sou produtivo, né? Eu trabalho, sou palestrante, sou jornalista formado, agora me formei minha segunda graduação em gestão pública, né? Sou servidor público, trabalho na Secretaria de Governo, e eu acho que minha missão é essa, né? Como palestrante, passar informação e motivação para as pessoas, para a grande massa, né? Como jornalista também, né? A comunicação é meu talento, nasceu comigo, então eu adoro me comunicar e passar um pouco da minha experiência de vida para as pessoas, porque eu acho que inspira, né? E como servidor público, ajudar de formas estruturais as pessoas que precisam, principalmente da minha bandeira, da minha causa, né? Que são as pessoas com deficiência, que precisam de acesso, que precisam de rampa. E o acesso, se a gente for falar, é bem amplo, né? É grande. Então, tem muita coisa para fazer ainda, a gente está começando a engatear, mas a gente, com força de vontade, trabalho de formiguinha, né? Um fazendo um pouquinho daqui, outro dali, a gente vai conseguir chegar em boas condições. Legal. Ronaldo, eu quero te agradecer, obrigado pela sua presença aqui, tá? Espero que a gente venha falar em outros programas. Eu que agradeço, Rodrigo, de verdade, né? Esse é um assunto difícil de ser conversado, né? Inclusive na televisão, nas mídias, então eu só tenho a agradecer. As meninas solteiras também podem mandar carta aqui para o Rodrigo, ou me procurar nas redes sociais aí, Ronaldo Denardo também me encontra, para palestra ou para uma ajuda, para um serviço público, eu estou à disposição de todos. Ronaldo Denardo, me acha com facilidade aí nas redes sociais. Tá joia. Muito obrigado, tenha uma excelente semana e até o próximo programa.